Sejam bem-vindos a essa nossa primeira videoaula da segunda edição do projeto de ensino suplementar Educação Política e Práticas Pedagógicas em Tempos de Distanciamento Físico. As videoaulas serão postadas todas as quartas-feiras até dezembro aqui no canal. Essa segunda edição do projeto é referência ao semestre 2020.6, que vem em substituição ao semestre 2020.1, que foi suspenso no início do ano por conta da pandemia. E para começar, a videoaula de hoje é para falar sobre o que são as políticas públicas. E para saber um pouco mais sobre as metodologias utilizadas nas análises das políticas públicas, nós convidamos o professor Dr. Pedro Isaac Ximenes para conversar conosco um pouco sobre as referências. Quais são as suas indicações, professor, acerca do estudo para quem está querendo começar agora a estudar sobre as políticas públicas? Olá, Jonathan. Neste vídeo, eu vou iniciar sugerindo 4 livros introdutórios. O primeiro livro foi publicado pela coleção Folha Explica e se chama Políticas Públicas, de autoria de Marta Maria Assunção Rodrigues. Os outros 2 livros que eu vou sugerir são de autoria do professor Leonardo Sec. O professor Leonardo Sec ele tem uma linguagem, uma forma de escrever muito didática que facilita muito aqueles que estão iniciando. Então, um dos livros se chama Políticas Públicas, Conceitos, Esquemas de Análise, Casos Práticos, e o outro livro se chama Análise de Políticas Públicas, Diagnóstico de Problemas, Recomendação de Soluções. E, por fim, o outro livro que eu vou sugerir foi publicado pela editora da UFRN em 2009, que se chama Políticas Públicas, Introdução às Atividades e Análise. Este livro é de autoria do grande mestre professor Lincoln Moraes de Souza. Faleceu em 2019, mas continua presente com suas reflexões e nos inspirando muito nessa temática das políticas públicas. Uma autora referência também nos estudos de políticas públicas aqui no Brasil é a Celina Souza. Ela tem um artigo publicado na revista Sociologias que se chama Políticas Públicas, uma revisão da literatura. E neste artigo ela vai abordar o que são políticas públicas, como e por que surgiu a área de políticas públicas. Ela também sintetiza os autores clássicos dessa área e, por fim, também discute modelos de formulação e análise de políticas públicas. Além desse artigo, existe uma coletânea publicada em 2 volumes pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. O nome dessa coletânea se chama Políticas Públicas e foi organizada por Henrique Saravia e Elizabeth Ferrazeri. E aí, essa coletânea ela é composta de diversos artigos que abordam desde os conceitos de políticas públicas até discutir os diversos momentos que compõem as políticas públicas. Para os que possuem uma leitura mais avançada nesse campo, eu vou sugerir 2 escolas, a escola britânica e a escola francesa. Representando a escola britânica, eu sugiro o autor chamado Stephen Ball. Porém, não é fácil encontrar traduções em português de sua obra. Mas o professor Jefferson Mainardes sintetiza muito do pensamento do Stephen Ball. E aí eu sugiro a leitura do artigo que se chama Abordagem do Ciclo de Políticas Públicas, uma contribuição para a análise de políticas educacionais, que foi publicado na revista Educação e Sociedade. Pela escola francesa, eu sugiro o autor chamado Pierre Miller, que tem um livro chamado As Políticas Públicas e já tem tradução no português. E aí nessa obra, ele vai discutir a teoria do Estado e análise de políticas públicas. Ele também vai entender as políticas públicas como uma construção social, resultado da ação de múltiplos atores na sua relação com a realidade, com o mundo. E daí vem o nome da sua abordagem, que se chama análise cognitiva. E por fim, para aqueles que estão fazendo TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado, o Pierre Miller nessa obra ele dá dicas de estratégia de como delinear um objeto de pesquisa. Para finalizar, os nossos seguidores têm postado nos comentários solicitando mais recomendações voltadas para o público infantil. Então hoje vou dar 2 sugestões. A primeira é o podcast Sociologia para Crianças, organizado por Tatiana Amêndola em conjunto com sua filha, a pequena Alice.
E lá elas discutem várias temáticas, como, por exemplo, o que é política, o que é desigualdade, o que é diversidade, o que é machismo, o que é feminismo. Então, esse podcast pode ser trabalhado com o público infantil. Além disso, existe um canal no YouTube chamado Escola Virtual de Cidadania, da Câmara dos Deputados. Lá há vários vídeos interessantes. Um deles se chama O que são políticas públicas. Então, esses vídeos podem ser trabalhados com o público infantil. Por fim, eu solicito que aqueles que não são inscritos ainda no canal se inscrevam, né, e postem comentários com novas recomendações e outras sugestões de leituras. Nós trazemos a professora doutora Andréa Quintanilha da Silva Souza para explicar para a gente um pouquinho. Afinal, professora Andréa, o que são as políticas públicas? Bem, o que são políticas públicas? É importante essa pergunta que você faz, porque realmente entender a origem e a ontologia de uma área do conhecimento, ela é importante para melhor compreender seus desdobramentos, sua trajetória e suas perspectivas. A área da política pública, ela se consolida nos últimos 70 anos como um corpus teórico, um instrumental útil, um vocabulário voltado para a compreensão dos fenômenos de natureza político-administrativa. Elas tratam, né, de conteúdos concretos e de conteúdos simbólicos dessas decisões políticas e dos processos de construção e de atuação dessas decisões. Uma política pública, ela é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público. Uma política pública, ela possui dois elementos fundamentais: a intencionalidade pública e a resposta a um problema público. A razão para o estabelecimento de uma política pública é o tratamento ou a resolução de um problema entendido como coletivamente relevante. Um problema ambiental, um problema relevante. Questões educacionais é um problema relevante, saúde, habitação, saneamento, todos esses problemas que demandam determinada intencionalidade pública e uma resposta a um problema público são políticas públicas, podem ser entendidas como políticas públicas. Então, as políticas públicas, ela possui alguns nós conceituais, como o Leonardo Sec apresenta no seu livro, né, sobre políticas públicas. O primeiro nó conceitual é nós definirmos política pública, elas são elaboradas exclusivamente por atores estatais, ou podemos dizer que atores não estatais também podem elaborar políticas públicas. Esse é o primeiro nó conceitual. Outro nó conceitual é políticas públicas se referem só a ações, ou também podemos dizer que as omissões e as negligências são políticas públicas. Políticas públicas são diretrizes estruturantes ou diretrizes operacionais. O que é que nós consideramos políticas públicas? E aí, a gente vai ter diferentes estudiosos e intelectuais que se debruçam sobre as políticas públicas, vão dar diferentes respostas, né? A partir de nossas escolhas teóricas, nós vamos escolher algumas respostas a esses nós conceituais. Da minha parte, eu também concordo com o Leonardo Sec, que esse primeiro nó conceitual, eu penso que não é somente o Estado, os atores políticos estatais, que elaboram as políticas públicas. Eu penso que atores não estatais, né, organizações não do terceiro setor, organizações internacionais, elas também podem elaborar políticas estatais. Então, eu não me filio a uma abordagem estadista, né? Eu me filio a uma abordagem multicêntrica, ou seja, diferentes atores também podem mandar e elaborar políticas públicas. Então, por exemplo, uma organização não governamental que lança uma campanha de plante uma árvore e coloca isso como uma política de reflorestamento de uma área, por exemplo, na Amazônia, mesmo não sendo um ator estatal, sendo uma organização
não governamental, ela está fazendo uma política pública. Então, essa seria uma abordagem multicêntrica. Embora eu não deixo de reconhecer que o Estado moderno se destaca em relação aos outros atores no estabelecimento de políticas públicas, porque ele controla grande parte dos recursos nacionais e consegue elaborar políticas robustas, tanto do ponto de vista temporal quanto do ponto de vista espacial. Então, e não por acaso você vê no nosso país uma disputa pelo fundo público, né? Então, por quê? Porque o Estado ele tem uma grande controle sobre os recursos nacionais, né? Então, esse controle faz com que fique sob sua responsabilidade a implementação dessas políticas públicas, né? A política pública, enquanto área de conhecimento e disciplina acadêmica, ela nasce nos Estados Unidos. Nasce para ajudar no diagnóstico e no tratamento de um problema público, né, dos problemas públicos. Nos Estados Unidos, a área surge no mundo acadêmico sem estabelecer relações com bases teóricas no papel do Estado, passando direto a ênfase dos estudos para a ação dos governos. Já na Europa, a área da política pública ela vai surgir como um desdobramento dos trabalhos baseados em teorias explicativas sobre o papel do Estado, né? E de uma das mais importantes instituições desse Estado é o governo. Então, esse governo que é o maior produtor das políticas públicas. Então, na Europa, você vê essa ligação da política pública mais ligada às bases teóricas explicativas sobre o Estado e sobre o governo. E nos Estados Unidos, a ênfase desses estudos é mais sobre a ação dos governos. Os fundamentos dos estudos das políticas públicas, elas são multidisciplinares, então, abastecem os estudos das políticas públicas, as ciências políticas, a sociologia, a economia, a administração pública, a teoria das organizações, a engenharia, a psicologia social. Todas essas disciplinas, elas têm contribuído para os fundamentos dos estudos das políticas públicas, né? Com a adoção por exemplo, de políticas restritivas de gastos, que passaram a dominar a agenda da maioria dos países, em especial os em desenvolvimento, faz o quê? Novas visões sobre esse papel do Estado, do papel dos governos que o neoliberalismo político impôs. E isso contribuiu, nas últimas décadas, para que as políticas públicas ganhassem importância como campo de conhecimento. Como ciência, alguns autores dizem, a política pública é a ciência do Estado em ação. As políticas públicas, então, são um ramo mais recente das ciências políticas. Ela é necessariamente multidisciplinar. Os conhecimentos produzidos pela área das políticas públicas, elas vêm sendo utilizadas por pesquisadores, pelos políticos, pelos administradores, que lidam com os problemas públicos e em diferentes setores de intervenção. A citação do Leonardo Seck, que eu trago aqui para a gente pensar, é que ele diz o seguinte: política pública, o corpo teórico, o instrumental analítico e o vocabulário das políticas públicas vem se mostrando úteis àqueles que estudam ou tomam decisões em políticas de saúde, educação, segurança, habitação, defesa nacional, transporte, saneamento, meio ambiente, gestão pública, desenvolvimento, assistência, e entre outras. Então, eu concordo com o Leonardo Seck quando ele afirma que, independentemente do setor de intervenção, as políticas públicas elas são desenhadas em contextos institucionais, com traços comuns, com atores políticos se comportando de maneira semelhante, e os conteúdos das políticas públicas elas podem ser reduzidos analiticamente a poucas categorias gerais. Então, por isso, quando a gente vai estudar a política pública, tem uma questão setorial, mas tem um referencial global, que é essa capacidade da gente enxergar que a política pública ela é desenhada dentro de um contexto institucional global. Essas características globais terminam por influenciar
às decisões dessas respostas a esses problemas coletivos. Porque o problema, ele termina, do ponto de vista geral, eles tendo algo em comum. E as respostas a esse contexto global, embora tenham especificidades setoriais, mas ainda assim sofrem influência desse contexto mais geral. No âmbito da atuação do profissional, dos diversos setores, né, educação, saúde, habitação, é crescente a demanda por profissionais e técnicos com capacidade e habilidades analíticas próprias da área da política pública. Então, hoje você percebe que se demanda que dentro dos setores existam pessoas com capacidade de análise, com um instrumental analítico das políticas públicas para atuarem na educação, na saúde, na habitação. Isso tem cada dia sido mais demandado. E tem sido demandado porque nós vivemos um contexto global em que se solicita dos governos, ou, como alguns autores chamam, dessa governança, uma certa eficiência, uma certa eficácia. Com essa eficiência, essa eficácia para dos problemas públicos, exigem determinados profissionais com determinadas habilidades analíticas para dar essa resposta, né? Então, tanto no Brasil como no exterior, esses profissionais trabalham em organizações públicas, em organizações do terceiro setor, em organizações internacionais que buscam pessoal com perfil capaz de analisar os fenômenos políticos, administrativos, criatividade para encontrar soluções para problemas políticos, que seja tecnicamente eficiente, politicamente viáveis, conhecimento legal institucional, habilidade para prever e antecipar possíveis efeitos da política pública sobre comportamentos individuais e coletivos. Então, esse contexto que nós vivemos, né, dentro dessa racionalidade neoliberal, dentro desse espírito de governança que está posto para os governos, dentro dessa lógica que a gente chama de Estado empresarial policial, justifica a política pública ganhe centralidade a convocação de profissionais com essas habilidades que eu acabei de citar. De acordo com Milley e Surrell, as políticas públicas elas devem ser consideradas como um construto social e também um construto de pesquisa. E aí, por isso, o desafio atual das investigações é o da construção de um quadro de análise sistêmica dessa ação pública, que possa ultrapassar os limites da análise sequencial. Que análise sequencial é essa? Há uma tradição na literatura das políticas públicas em compreender as políticas públicas como um ciclo. Um ciclo que partiria do momento do diagnóstico, no momento da formulação da política e que passaria pelos processos de implementação, pelo processo de avaliação, até a chegada no resultado dessa política. E aí, Milley e Surrell chamou a atenção para uma certa qualidade de estanque que cada elemento, cada momento desse ciclo teria. E para esses autores, a política pública ela dá um quadro geral da ação que não especificamente se dá de forma estanque nesses ciclos. Então, ainda de acordo com Milley e Surrell, essas análises clássicas sobre o Estado elas tendem a ocultar uma certa existência de uma multiplicidade de racionalidades que são concorrentes no interior do próprio Estado, né, e que são sustentadas pelos atores cujos interesses não coincidem necessariamente e, sobretudo, são distintos daquilo que poderia ser uma certa vontade geral. E aí, nesse sentido, a própria luta de classes marcadas pelo ideal marxista, pela literatura marxista, ela acaba não sendo contemplada nas análises mais clássicas do Estado, que tendem a considerar o Estado apenas como um agente, de certa forma, opressor, um agente de classe e que não
concordaria que esse Estado, de uma forma ou de outra, poderia responder às classes subordinadas através das políticas públicas, por exemplo. E aí, de acordo com Dardot e Laval, nós estamos vivendo essa fase do capitalismo que está ancorada por uma racionalidade neoliberal e que tem como característica principal a generalização da concorrência com uma norma de conduta de uma empresa. E aí é como se essa empresa fosse um modelo de subjetivação. E aí, para esses autores, nós estamos lidando não com uma mercantilização sorrateira, mas sim com a expansão de uma racionalidade do mercado, de toda a existência por meio da generalização da forma empresa, indivíduos sendo transformados em empresas. E aí, quando Milley e Sorrell falam que há um quadro geral da política pública, para esses autores existem duas dimensões da política. A primeira dela é o quadro cognitivo. Esse quadro cognitivo da política pública, ele se refere a uma dimensão subjetiva. E aí então são os atores políticos e privados, como aqueles que são inseridos na política, qual é a dimensão que esses atores fazem sobre a sua realidade de vida, sobre a política pública, ou seja, quais são os ideais, quais são os conhecimentos prévios, quais são os ideais políticos e as imagens que esses indivíduos fazem acerca da sua própria vida e da política. Por um outro lado, existe o quadro normativo. O quadro normativo da política, ele é já uma dimensão mais objetiva, né? Porque ele se refere, a legislações, às instituições, aos órgãos que compõem os formuladores da política pública, desde os beneficiários até aqueles atores executores. São os indivíduos que estão nas instituições públicas e privadas e que vão compor esse quadro de normas, esse quadro normativo da política. E aí, por um outro lado, dentro da dimensão da análise da política pública, neste viés cognitivo, existem a ideia de pensar nos valores. Os valores, eles compreendem aquelas representações fundamentais sobre o que é bom e o que é ruim na política pública. Os algoritmos, por seu lado, eles são as relações causais que vão expressar uma teoria dessa ação pública, ou seja, por conta de determinada política, houve um decréscimo de determinado fator. Usando um exemplo do Bolsa Família, por conta da política feita pelo Bolsa Família, houve uma diminuição no número de famílias em situação de miséria. Então há aí um algoritmo, há aí uma relação causal entre a vida real e material àquela experiência que está objetivada na norma, na legislação que vem com a política pública. As normas, por seu lado, são aquelas que definem as diferenças, né, entre o que eu possuo e o que eu vou pleitear. Então, nesse sentido, as normas, elas têm a ver com o que é solicitado pelos indivíduos, pelos atores beneficiados, pelos cidadãos. Quais são os problemas que são enfrentados pela população, em detrimento, por um outro lado, sobre quais são as políticas, qual é a normatividade, o que diz a Constituição, o que dizem as regras, as leis ou os programas governamentais acerca desse programa. E, por outro lado, são aquelas imagens. As imagens, de acordo com os autores, são alguns atalhos cognitivos que vão dar significado imediato àquela ação pública. Né? Então, por exemplo, no caso que eu estou usando do Bolsa Família, a própria inscrição das pessoas no cadastro único, o fato de terem um cartão, são símbolos, são imagens que vão representar aquela ação pública. Então, nesse sentido, quando se fala em análise de política pública pelo viés cognitivista, nós estamos tratando de uma análise de política pública que compreende a política como um todo, que existe uma relação global, que é mundial, que tem a ver com os estados, que tem a ver com a nossa sociedade capitalista, e um referencial setorial, que tem a ver com qual setor que aquela política faz parte. Então é uma política de educação, é uma política de saúde, é uma política de moradia. Sendo uma política educacional, ela é uma política de acesso, ela é uma política de permanência, ou ela é uma política de redução dos danos causados
pelo racismo, como a política de cotas. Então, as políticas, elas se dão num campo maior, no campo, por exemplo, do Ministério da Educação, que muitas das políticas são influenciadas por organismos multilaterais, como a Unicef, a ONU, o Banco Mundial. E essas políticas também elas acontecem nos setores locais, como dentro dos estados, das secretarias estaduais e municipais de educação, ou no caso da UFRN, enquanto uma instituição de ensino que é autônoma, mas que compõe uma rede federal de ensino subordinada ao Ministério da Educação. Então, a política de assistência estudantil pelo PNAES, por exemplo, que é executada pelo MEC com recursos do Ministério da Educação, ela tem uma direção global para todas as universidades, mas na sua aplicação, mas na sua formulação e execução, em cada universidade federal espalhada nos 27 unidades federativas brasileiras, vai se dar de uma forma distinta e particular. Então, há na análise da política pública uma preocupação com as normas, com as leis, com as regras, mas também uma preocupação com os valores, com as imagens, com as representações e os ideais dos sujeitos que compõem a política pública. Não apenas aqueles indivíduos que vão formular e executar a política, mas principalmente aqueles indivíduos que serão beneficiados, aqueles cidadãos, aqueles homens e mulheres que serão, de uma forma ou de outra, atingidos pela política pública.